rolar. Em apenas 2 décadas, a China realizou um milagre econômico nunca antes visto na história. 400 milhões de chineses, ou seja, 2 Brasis, foram tirados da pobreza. E agora eles se preparam para um novo salto. Mais 350 milhões devem alcançar a inserção social nos próximos 20 anos. Praticamente um outro Estados Unidos. Se os dirigentes de países ocidentais acham que têm tarefas difíceis pela frente, imaginem o que significa oferecer moradias, alimentos, energia, educação, saúde e transporte para toda essa gente. Sem esquecer que outros 600 milhões continuarão na fila, já que a China soma hoje 1 bilhão e 350 milhões de habitantes. Matéria de capa que trata dos desafios do gigante chinês está começando. Fique com a gente. Em apenas uma década, a China tornou-se a segunda maior economia do mundo e o maior exportador. No mesmo período, cerca de 200 milhões de chineses deixaram as zonas rurais em busca de trabalho e moradias nas grandes cidades. Pela primeira vez, a população urbana superou a rural, com cerca de 700 milhões de chineses vivendo nas cidades. Para atender à demanda por moradias, o ritmo da construção civil é alucinante. Depois de registrar um crescimento médio de 10% nos últimos anos, a economia chinesa desacelerou. No terceiro trimestre, o PIB, que é a soma de tudo que um país produz em bens e serviços ao longo do ano, foi de 7,4%. Esse número, embora maior do que a soma do alcançado pelas outras maiores economias do mundo, como Estados Unidos, Inglaterra e França, ainda é pouco para os chineses. Daí o presidente Hu Jintao ter anunciado no Congresso do partido que vai manter as reformas econômicas. O objetivo é estimular o mercado interno, atraindo mais algumas dezenas de milhões de chineses para o consumo, ao invés de privilegiar apenas as exportações. Hoje a China ela quer ser menos dependente da demanda de norte-americanos e europeus e ser mais dependente da demanda dos cidadãos chineses. E essa dinâmica que vai passar a puxar o crescimento depende deles resolverem as próprias desigualdades sociais e regionais. Eles têm incentivos fiscais para as empresas irem para o oeste do país, eles têm um conjunto de... desenvolvendo um conjunto de políticas de proteção social, né, para os segmentos, inclusive para os segmentos do campo, para os segmentos mais pobres, justamente para reduzir a insegurança e aumentar o poder de consumo dos segmentos da base da pirâmide social. Olha, aguenta um pouquinho, vejam o modo de pensar, a análise que a gente fez, e daqui a pouco o vídeo retorna do ponto que parou. Esse documentário é muito legal, vale a pena assistir. É justamente isso que o governo brasileiro precisa focar, e os empresários, né? Os empresários eles pediram para o governo aumentar o dólar, só que o aumento para beneficiar as exportações. Só que isso não adiantou, a indústria continua produzindo muito pouco e não tem crescido. A solução não é essa. Por que depender tanto das exportações, né? Vamos fazer o dever de casa, vamos imitar os Estados Unidos, o que ele colocou em prática lá funciona para nós também. Salários justos e preços mais baixos possíveis, né? O brasileiro se viciou em cobrar caro por causa das épocas de inflação, né? Segue a concorrência como um macaquinho que imita o outro. O meu comerciante vizinho subiu 20%, eu vou subir 20%. Pior os outros que ainda sobem 25%. Então, achata o poder de compra da população e não deixa lá consumir. E ao mesmo tempo, do outro lado, paga salários baixos. Tem muita empresa que poderia pagar muito mais do que paga. Até como prêmio. Um mês que ganha mais, dá prêmio. Um mês que não ganha muito, não dá. Ou dá um prêmio menor. Todo esse dinheiro retorna para a própria empresa, porque o consumo aumenta, as pessoas compram aquilo que precisam e voltam. Endividar a população não é a solução, porque endividar a população, a renda fica comprometida. Então o governo chinês é muito inteligente, percebeu que os Estados Unidos não dependem muito de exportação, percebeu que tem uma grande população e ele está trabalhando para fortalecer a renda interna e tirar o pessoal da pobreza, dando cada um pouquinho, uma renda, para que todo mundo possa consumir e movimentar o mercado interno. Essa é a saída do Brasil.
preços baixos o mais possível, menos ambição, vai acabar ganhando muito também. Menos margem de lucro, porque o preço não é só imposto, não. Isso está provado em muita coisa aí por aí. E salários melhores, o máximo que você puder pagar. Faça aos outros que eu gostaria que fizesse a você. E aí você vai ver que o retorno vai ser grandioso, como é nos Estados Unidos, que as empresas lá têm margem de lucro menor, muito menor que a daqui. As empresas chinesas, a China vem da miséria, e a miséria ensinou eles a economizar também. Os empresários de lá, eles economizam nos custos, né? Eles ficam em hotel de 3 estrelas, eles viajam de segunda classe, eles economizam, né? E isso o empresário vai dar risada, mas se todo mundo economizar, sobra mais e dá para cobrar menos no preço depois, porque o custo diminui. Então é muita coisa que a gente tem que aprender com os outros, né? E parar de orgulho de achar que a gente sabe tudo. Vamos falar de preço? A gente investigou os dois extremos. O carro mais barato do salão do automóvel é esse de uma montadora chinesa, R$ 22.990. A pergunta é inevitável. Qual é a mágica das empresas asiáticas que conseguem vender carro importado por menos do que os concorrentes fabricados aqui no Brasil? A preocupação no controle de despesas administrativas, em que os executivos viajem só de classe econômica, fiquem em hotéis de 3 estrelas, até no máximo 3 estrelas. A caneta só é trocada quando a anterior realmente acaba a tinta. Isso pode parecer insignificante, mas num mundo de 30 mil funcionários, 40 mil funcionários, isso acaba refletindo no custo. A consultora empresarial Andréa Martins, que assessora empresários que querem se relacionar com a China, um dos grandes desafios do gigante nos próximos anos será abrir caminho para a inovação tecnológica. A China, no seu processo econômico, tem algumas áreas importantes de atuação no futuro próximo. Primeiro, desenvolvimento do mercado de consumo interno. Manter o desenvolvimento econômico para dar oportunidade de trabalho para todos, aqueles que necessitam, tanto na cidade como no campo. A China tem que se tornar uma liderança econômica, onde o seu produto pode vir a contribuir para o desenvolvimento tecnológico. Então já há uma construção dentro da sociedade de todos os setores, agrícola, sofisticado, indústria leve e pesada, tecnologia de ponta já em desenvolvimento dos últimos 50 anos, e você tem uma universidade formando engenheiros e técnicos em milhares de pessoas por ano, e ela busca em reposicionar ou se colocar ao mesmo patamar que um país como os Estados Unidos, o qual tem uma produção forte, porém ela também lidera em tecnologia. O crescimento acelerado da China transformou o país no maior emissor de poluentes em todo o mundo. Acontece que a principal matriz energética do país é o carvão, utilizado nas termoelétricas. Espalhadas por todo o país, as chaminés das fábricas e das usinas movidas a carvão despejam uma enorme quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso torna o ar irrespirável em algumas cidades, incluindo Pequim. Além da poluição do ar, a contaminação do solo e das redes fluviais também alcança níveis assustadores. Em resposta às críticas, os dirigentes chineses dizem que os países ocidentais sempre foram grandes emissores de poluentes e devem parte do seu crescimento econômico ao descuido com a natureza. Mas no recente congresso do Partido Comunista, o presidente Hu Jintao admitiu que de agora em diante os chineses precisam cuidar desta questão, controlando as emissões sempre que possível. Durante anos, ela reinou como uma das maiores estrelas na TV chinesa. Cantora de ópera, ela também é oficial do Exército Popular. Agora, como mulher do futuro chefão do partido, qual será o destino de Peng Liyuan? Para quem teve os ouvidos educados na milenar cultura chinesa, este é um canto divino.
E é com ele que Peng Li tem encantado o público na TV chinesa nas últimas décadas. Agora, como futura primeira-dama, seu destino é incerto, já que o papel reservado às mulheres dos homens fortes do partido é sempre discreto. Casada com Xi Jinping, escolhido para ser o número 1 a partir de março, Peng Li poderá ser obrigada a se voltar para sua antiga atividade como oficial do exército, bem longe dos palcos. Por volta do ano 200 a.C., nos tempos da dinastia Qin, a China já era um grande império. Foi naquela época que a Grande Muralha começou a ser construída por iniciativa do primeiro imperador da dinastia Qin. Estamos falando de um tempo em que nações da Europa, como a Inglaterra e a França, nem existiam, muito menos Portugal, que só seria criado séculos mais tarde. Estaria a roda da história girando para devolver aos chineses o império que eles já tiveram no passado? Afinal, se eles já são a segunda maior potência econômica, é natural que conquistem maior importância no campo militar. Se é este o caminho, será que em breve, nos currículos dos candidatos a emprego, ao invés de conhecimentos de inglês, teremos de incluir o domínio do mandarim? Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá. Matéria de Capa. Apoio. Para promover a maior transformação social de todos os tempos, a China utilizou uma fórmula aparentemente simples, mas que vem apresentando as primeiras rachaduras. A linha dura na política, com o monopólio do poder pelo Partido Comunista, e a abertura na economia, com um capitalismo dos mais agressivos. Na frente política, quem manda são os 9 membros permanentes do Politburo, a instância máxima de poder no partido. 7 deles foram substituídos neste recente congresso do PC, como acontece a cada 10 anos. Na economia, as mudanças começaram no início da década de 90, quando o regime enterrou de vez a antiga cartilha marxista de Mao Tse-tung e resolveu partir para o capitalismo como forma de promover o crescimento e gerar empregos. Na época, a fome se espalhava pelo país e as antigas fábricas estatais já não conseguiam se manter de pé. Com a mudança, 400 milhões de chineses saltaram da pobreza para a ascensão. Deste total, cerca de 200 milhões, ou seja, mais do que um Brasil inteiro, integram uma classe média, média alta e os muito ricos, uma verdadeira fábrica de milionários e bilionários. Em 2 décadas, a China deixou para trás a Inglaterra, França, Alemanha e Japão e se tornou a segunda maior economia do mundo. Também ultrapassou os Estados Unidos no comércio internacional, tornando-se o maior exportador mundial. Agora, os dirigentes chineses enfrentam o desafio de inserir mais 350 milhões de pessoas, ou seja, mais do que a população dos Estados Unidos, nos próximos 20 anos, sem contar os outros 600 milhões que continuarão vivendo no campo, esperando a vez de aderirem ao consumo. Aliás, o consumo se tornou uma verdadeira obsessão entre os chineses. É lá que grandes marcas de automóveis, perfumes e roupas, principalmente as mais famosas da Europa, fazem hoje suas maiores vendas. Não satisfeitos em consumir no seu próprio território, os chineses também fazem filas nas portas das lojas de luxo em Paris, Londres e outras capitais europeias. E mais, a China também se tornou um dos maiores mercados para os produtores de vinho da França. Todos esses sinais de riqueza acabaram evidenciando as desigualdades provocadas pelo estilo capitalista agressivo adotado no país, o que exige mudanças rápidas, como defendem alguns integrantes do alto escalão do governo. Como um jogo de cartas marcadas, a escolha dos novos dirigentes do partido no Congresso, que acaba de ser realizado em Pequim, já havia sido definida há 5 anos. Além de ser um legítimo princeling, o novo presidente, Xi Jinping, ocupava o posto de vice-presidente desde 2007, o que deixava claro o seu destino. Princeling, esta palavra equivale praticamente a um título de nobreza na hierarquia do Partido Comunista Chinês.
Significa que o detentor desse título é descendente de um dos antigos revolucionários que lutaram ao lado de Mao Tse-tung. A eles, até hoje, são reservados os melhores postos e honrarias. Não é à toa que Jinping chefiou o partido em Xangai